Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula sobre programação C Sharp. Bom, hoje vamos falar sobre estrutura de condição. Porém, antes de a gente dar continuidade aqui na nossa aula de hoje, a gente vai resolver aquele desafio que ficou da última aula, ok? Bom, então vamos lá, né? Ver aqui o nosso desafio que ficou da última aula, onde diz o seguinte. Bom, aqui diz o seguinte. Aqui pede para declarar uma variável do tipo int com nome e idade, uma variável que é do tipo string com nome, uma variável do tipo double com nome e peso, e uma variável do tipo char com nome e sexo. Uma variável também do tipo bool com nome casado, ok? Após isso, pede para imprimir na tela, atribuir os valores para as respectivas variáveis e imprimir na tela o conteúdo das mesmas. Bacana? Então é um exercício baseado naquilo que a gente viu na aula passada. Bom, para que a aula não fique muito extensa, eu já me adiantei aqui e já resolvi o exercício. Então vou só, Ctrl C, Ctrl V aqui e vou colar aqui para vocês a solução dos exercícios, tá? Bacana. Então a solução é essa aqui, ó. Eu declarei a variável, deixa eu dar um zoom aqui na tela. Aqui eu declarei as variáveis, tá? Eu fiz de forma separada, não declarei, inicializei, como eu disse para vocês que dá para fazer. Aqui eu optei por declarar as variáveis no primeiro momento. Num segundo momento eu vim aqui, inicializei as variáveis, atribuí os valores para elas, tá? Idade, nome, aqui, peso, sexo e casado. Casado vai só dois valores, o true e o false, verdadeiro ou falso. Bacana. Aqui na parte de baixo aqui, ó, como vocês podem ver, eu coloquei o comando de impressão na tela. O que esse comando faz? Como a gente já viu lá na primeira aula, ele imprime o texto na tela. Então ele vai imprimir aqui, ó, nome. Ele vai imprimir nome, vai imprimir aqui o texto nome na tela. Lembra que tudo que está entre aspas é texto, é string. Então aqui, ó, nome, ele vai escrever lá na tela nome, dois pontos, vai dar um espaço. Reparem que aqui tem um espaço aqui, ó. Se vocês repararem, aqui tem um espaço, tá? Vai dar um espaço. Esse operador mais aqui é para concatenar o valor da variável que a gente colocar depois dele, ou seja, ele vai imprimir na tela nome, vai colocar esse espaço na tela e vai colocar depois o valor que está na variável nome, ou seja, vai escrever nome, dois pontos, espaço, João Antônio José. É isso que ele vai fazer. Idade, sexo, peso, casado, a mesma coisa. Ele vai escrever o que está entre aspas. Ele vai escrever na tela, com exceção desse detalhe aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse barra N que tem aqui antes de cada nome desse aqui, o que esse barra N faz? Ele quebra a linha para que fique desse jeito aqui, ó. Nome em uma linha, idade em outra linha, peso em outra linha, sexo em outra linha, entendeu? Então ele vem aqui, escreve nome numa linha, idade na outra linha. Então é para isso que esse barra N serve, para que ele escreva aqui o texto e após isso ele quebre a linha. Então sempre que tiver um barra N, ele vai para a linha de baixo. Então ele vai aqui, ó, nome, coloca o valor de nome, barra N, ele vai lá para a linha de baixo e escreve idade, mais o valor de idade, que é isso aqui. Aí tem outro barra N aqui, ó, ele vai para a próxima linha, aí escreve sexo e assim sucessivamente. Bacana? Então vamos ver esse programinha rodando. Aí vocês podem ou pressionar esse botão aqui, Start, ou no teclado de vocês pressionar F5. Vamos lá, F5. Tá aqui, rodando na tela. Exatamente como eu falei, tá? Nome numa linha,
Aí escreve o valor de nome, idade na outra linha, escreve o valor de idade, sexo na outra linha, exatamente como eu falei, tá? Escreve o valor e por último, casado, na mesma ordem que a gente colocou lá. Bacana? Bom, então o exercício é esse aqui. Exercício resolvido, vou tirar essa solução aqui da tela para que não fique muito grande aqui o nosso arquivo, tá? Vou tirar daqui, mas vocês podem deixar, não precisa apagar não. Vamos aqui para a gente poder dar continuidade aqui na aula de hoje, ok? Bom, então dando continuidade aqui na aula de hoje, a gente vai falar sobre estrutura de condição. O que é estrutura de condição? É uma estrutura que permite que você tome decisões antes de executar uma instrução. Ou seja, na condição aqui, ó, if else, que é essa condição aqui, essa estrutura aqui, o que você tem? Você tem uma condição se, né? Você vem aqui e fala, se a minha condição for atendida, faça alguma coisa, que é essa estrutura do if else. Então, se a minha condição for atendida, por exemplo, que condição poderia ser essa? Eu falo que se o valor for maior que 10, ou se a idade for menor que 18, enfim, eu coloco uma condição aqui. Se essa condição for verdadeira, só se essa condição for verdadeira, ele vai fazer, executar alguma instrução. E aí, após isso aqui, você pode, né, de acordo com a sua necessidade, colocar uma estrutura else, né? Se essa condição aqui não for verdadeira, tá? Se essa condição aqui não for verdadeira, aí executa um outro trecho, faz uma outra estrutura de condição, ok? E tem aqui o switch case. O que a switch case faz? É basicamente a mesma coisa, a diferença é a forma de interação dele, é a estrutura, como ele é estruturado. Ele vai receber um valor de comparação, né? E você vai ter lá esse valor e vai ter os cenários que você vai comparar. Caso esse valor, aí é o switch case, né? Caso esse valor atenda aquela condição que você vai determinar lá, ele executa uma instrução. É basicamente a mesma coisa do if else, o que muda é só a forma de colocar, é a estrutura mesmo. Então ele vai trocar até que satisfaça uma determinada, ou acabe uma determinada condição. Ok? Então basicamente é isso. Vamos ver lá no nosso código como é que fica. Bom, vindo aqui para o Visual Studio, vamos ver aqui como é que fica a estrutura, primeiramente o if else. Então, a condição if é o seguinte, tá vendo? Ó, se condição atender, que condição é essa? Eu posso colocar aqui, por exemplo, se antes, deixa eu declarar uma variável aqui só para ficar mais fácil de entender. Vamos colocar aqui, ó, vamos declarar uma variável int e chamar ela de valor. O nome da variável vai ser valor. E vou colocar aqui o valor, um valor qualquer. Vamos chamar esse valor aqui de 10. Vamos colocar um valor 10. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, se, qual que é a minha condição? A minha condição é se valor for maior que 5. O que ele vai fazer? Bom, se for maior que 5, ele vai fazer alguma coisa. O que eu quero que faça? Aí eu vou determinar o que eu quero que ele faça. Por exemplo, eu posso determinar aqui o seguinte, ó, se for maior que 5, escreva na tela um texto. Isso aqui é o que eu quero que ele execute. Essa é a minha instrução. Valor informado é maior que 5. Por exemplo, essa poderia ser uma instrução que eu poderia executar caso a minha condição atenda. Aí eu poderia colocar aqui um se não. Como que eu coloco isso? Eu faço aqui, ó, else, tá vendo? Ó, se não, tá vendo? Ó, se não que, se esse valor não for maior que 5, eu quero que ele olhe o que? Tá bom, se ele não é maior que 5, ele é o que? Eu posso colocar aqui, ó, se menor que 5. Se menor que 5. Se valor menor que 5. É isso que eu quero que ele faça. E aí, novamente, eu posso determinar aqui que eu quero que ele escreva na tela.
Como que eu faço isso? Eu posso colocar aqui, ó, valor informado é menor que 5. É menor que 5. Pronto. Minha estrutura de condição está pronta. Né? Aqui ele vai fazer o que? Ele vai olhar se o valor que eu vou passar, no caso aqui eu coloquei valor 10, eu inicializei com 10, né? Ele vai olhar o seguinte, ó, 10 é maior que 5? É, então ele vai escrever na tela isso aqui, essa mensagem. Aí por exemplo, vamos supor que o valor aqui seja outro, seja um valor menor que 5. Vamos supor que eu coloque aqui um valor 4. Aí vai olhar, valor é menor que 5? É menor que 5. Aí ele vai colocar na tela. Mensagem aqui, ó, valor informado é menor que 5. Bacana. Vamos ver isso aqui rodando. F5 para ele compilar e rodar o código. E ele vai mostrar a mensagem que o valor informado é maior que 5. Por quê? Porque o valor informado lá, o valor que a gente colocou, é 10. Tá vendo? Como que a gente pode colocar isso para ficar de uma forma um pouco mais dinâmica, interativa? Você pode colocar aqui, ó, uma mensagem na tela pedindo para o usuário informar um valor. Pode dizer o seguinte, ó, informe um valor inteiro, por exemplo. Porque a gente tá recebendo aqui um valor do tipo inteiro. E aí como que eu faço? Na tela, tudo que o usuário digitar na tela, ele é texto, tá? Ele é do tipo string. E como eu estou declarando aqui uma variável do tipo inteiro, ou seja, valor é uma variável do tipo inteiro, vendo aqui, ó, valor é uma variável do tipo inteiro. Então eu tenho que fazer a conversão de dados aqui, conversão de tipo, tá? Tem que fazer essa conversão aqui, tem que falar o seguinte. Eu falo aqui, ó, eu declaro o tipo da variável, dou o nome para ela, né? O nome da variável é valor. E falo o seguinte, ó, valor faz um passe, ele vai receber um int.parse. Ele vai fazer o passe de quê? Do que ele está pegando na tela. O que ele está pegando na tela? É a entrada do console. Então você pega aqui, ó, console, escreve console.readline. Que isso? A leitura na tela. Faz o seguinte, ó, vou explicar para vocês. O que você está fazendo? Você está fazendo o seguinte, ó. Você foi lá e declarou uma variável do tipo int, ou seja, se alocou um espaço na memória que o espaço na memória cabe um valor do tipo inteiro, tá? Então você vai lá e faz o seguinte, ó, beleza, o espaço alocado na memória é do tipo inteiro, porém o que está vindo lá na tela é do tipo string. Tá vendo? O que está vindo aqui, o que o usuário informa lá na tela, o valor que ele coloca na tela, toda a entrada na tela é do tipo string. Então tem que fazer o que? Tem que fazer uma conversão de tipo. Eu venho aqui e faço o seguinte, ó, console, converta esse valor, né? A entrada aqui, ó, leia a linha que o usuário está digitando lá e converta ele, passa ele para um tipo inteiro. Após isso, guarda esse valor que o usuário informou lá no espaço alocado na memória para o tipo inteiro. Ok? É isso que faz. Bacana. Feito isso, aí ele vai olhar aqui se o valor que o usuário digitou é maior ou menor que 5. Se for maior que 5, ele mostra uma mensagem. Se for menor que 5, ele mostra outra. Ok? Vamos ver isso rodando. F5. Tá compilando aí, vai rodar. Tá aqui. Antes dele mostrar a mensagem, a mensagem, se é maior ou menor que 5, ele vai pedir para digitar o valor. Eu não digitei o valor ainda, então vou colocar o valor. Vou colocar aqui um valor 4, por exemplo. Aí ele vai mostrar o que? Vai mostrar a mensagem. Ele vai mostrar essa mensagem aqui, ó, que o valor é menor que 5. Quando eu der o Enter, ele vai escrever, ó, valor informado é menor que 5. Bacana? E se eu colocasse um valor maior que 5? Aí ele ia mostrar a mensagem de cima. Vamos ver de novo? F5. Se eu colocar aqui valor 50, por exemplo, aí vai mostrar valor informado é maior que 5. Bacana? Então a estrutura if else é essa aí. Lembrando, gente, que aqui vocês podem, a estrutura if else não precisa ficar restrita a duas condições não, tá? A duas instruções não, tá? Vocês podem a duas condições, vocês podem colocar outras condições aqui, ó. Por exemplo, se o valor for
se eu quero fazer uma outra verificação, posso colocar um outro else aqui, ó, colocar aqui, ó, se não, se valor for, sei lá, maior que 20, aí eu faço alguma coisa aqui, ó, valor maior que 20, aí eu faço alguma coisa aqui, por exemplo, coloco uma outra mensagem, falar que o valor é maior que 20. Enfim, isso vai depender da sua necessidade. É a sua necessidade que vai determinar quantos ifs e quantos else vocês vão colocar aí. Ok? Vamos agora tratar da estrutura de condição switch case. Né? Então a switch case ela é o seguinte: você vai passar um valor para comparar. Que valor é esse? Vamos continuar usando o valor da variável que a gente declarou aqui em cima, que o usuário vai informar. Então vamos escrever aqui, ó, vai passar valor, esse valor aqui é o valor que vai ser comparado aqui na nossa estrutura de case, tá? Então vou falar aqui o seguinte, ó, se valor é case, caso o valor seja, por exemplo, eu quero ver se o valor case é igual a 10. Se o valor case é igual a 10, então eu venho aqui e coloco uma mensagem de texto informando que o valor informado é igual a 10, por exemplo. Aí vai depender da minha necessidade. E sempre no final da instrução do case que você está olhando, você tem que colocar um comando de parada. O que é isso? É o break. É esse comando aqui, ó. Está dizendo o seguinte, ó, se atender, caso o valor seja igual a 10, execute aqui essa instrução. Após isso, você para, não continua olhando os casos abaixo, as opções abaixo. Ok? Basicamente é isso. Então você poderia colocar um outro valor aqui. Poderia dizer o seguinte: case valor é igual a 15, né? Aí você vai e fala o seguinte: valor informado é igual a 15, por exemplo. E aqui um break. Sempre assim. Bacana. Essa é a nossa estrutura de switch case. Qual que é a diferença do switch case para o if else? Uma diferença, uma característica bem específica do switch case é que ele vai olhar se o valor, né, esse valor que você está passando aqui, ó, você poderia ser ter um outro tipo, poderia ser um outro nome de variável, enfim, ele vai olhar se ele é igual a um valor que você vai colocar aqui para ele comparar. Aí esse valor que você está colocando aqui para ele comparar, ele vai falar o seguinte, ó, caso o valor seja igual a 10, faça alguma coisa. Esse alguma coisa que eu escolhi fazer aqui agora foi imprimir uma mensagem, mas poderia ser uma outra coisa, poderia ser, sei lá, quando vocês estiverem mais avançados no curso, poderia ser acessar um banco de dados, poderia ser mudar uma tela, enfim, poderia ser um monte de outras opções que vocês poderiam estar executando aqui. Aqui eu escolhi apenas informar a mensagem na tela, apenas escrever na tela a mensagem informando que o valor é igual a 10, por exemplo, nesse caso, e que é igual a 15 nesse caso aqui de baixo. Mas, como eu disse, poderia ser uma outra instrução de acesso a banco, para leitura de banco, para persistir dado no banco, enfim. Isso vai depender da necessidade do contexto que vocês estiverem trabalhando. Mas a principal diferença é essa. Mas no final das contas, o switch case é uma estrutura de condição também, né? Por baixo dos panos, o que ele está fazendo é comparar se um valor atende a uma determinada condição, e se atender a uma determinada condição, ele executa uma instrução. Basicamente é isso. Se a gente rodar esse código aqui do jeito que ele está, o que ele vai fazer? Por exemplo, se eu colocar lá um valor 10, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela aqui que o valor informado é maior que 5, e depois ele vai vir aqui e imprimir aqui, ó, o valor informado é igual a 10. Por quê? Porque tem duas estruturas aqui, tem duas instruções que satisfazem, né? Tem duas condições aqui que são satisfeitas, uma condição na estrutura if, else, e outra condição aqui na estrutura do switch case. Então, por esse motivo, ele vai imprimir duas mensagens, tá bom?
Se eu não quisesse que ele tratasse dessa condição aqui, eu teria que eliminar esse código aqui ou comentar ele. Como é que eu faço para comentar um código? Basta você vir aqui, né, selecionar o código que você quer comentar e vir aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui você comenta o código e aqui você descomenta. Ou você pode usar o atalho também, né, que tá mostrando aqui, ó, Ctrl K, Ctrl C, tá? Ctrl K, Ctrl C, ele vai comentar. E aí você pode ver aqui, ó, que o atalho para descomentar é Ctrl K, Ctrl 1, Ctrl K, Ctrl 1, ele vai descomentar. Quando ele tiver assim, ó, verdinho, com essas barras aqui, ó, na frente, o código é ignorado. Ele não vai fazer a leitura dele, porque ele vai virar um comentário e não comando, tá? Então ele não vai entender ele como comando e não vai executar. Se eu executar dessa forma aqui, como está, aí ele vai olhar apenas apenas essa instrução aqui do switch case. Vamos executar dessa forma como está. Aqui ele vai pedir para inserir um valor, né? E aí, por exemplo, se eu colocar lá um valor 10, ele vai mostrar a mensagem, o valor informado é igual a 10. E pronto, acabou, tá? Se eu colocar o valor 15, ele vai mostrar a mensagem. Se eu colocar um valor diferente de 10 e diferente de 15, vamos ver, para vocês verem, ó. Se eu colocar aqui um valor, sei lá, 8, né? Não, valor 13, que está entre 10 e 15, né? Valor 13, o que ele vai fazer? Vai fazer nada, não tem nenhuma instrução para olhar, para tratar esse valor aqui. Ele não satisfez nenhuma condição, tá? O valor não é igual a 10 e não é igual a 15, então ele não vai mostrar mensagem alguma. Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui, se esse código aqui não tivesse comentado, vamos ver aqui, ó, se eu descomentar esse código, Ctrl K, Ctrl U, e executar ele e colocar o valor 13, o que ele vai fazer? Ele vai falar que o valor informado é maior que 5, tá? É isso que vai acontecer. Então, vamos rodar o código aqui e colocar aqui o valor 13 novamente. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, o valor informado é maior que 5. O valor informado é maior que 5. Por quê? Porque ele satisfez essa condição aqui, ó. Ele satisfez essa condição, né, do if. Ele satisfez essa condição do if. Porém, ele não satisfez a condição do switch case. Nenhuma das condições do switch case. Ele não satisfez essas condições aqui. Por isso ele não imprime nenhuma mensagem daqui. Agora, se eu colocar aqui um valor que satisfaça uma condição do if e que satisfaça uma condição do switch case, tá? Se eu colocar um valor que satisfaça uma condição das duas estruturas de condição, aqui, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir a mensagem referente à instrução de cada condição satisfeita. Ou seja, se eu colocar aqui um valor igual a 10, vamos executar aqui, então F5, se eu colocar um valor igual a 10, aí ele vai imprimir duas mensagens na tela. Tá vendo? Ó, valor informado é maior que 5, satisfez a primeira condição, e valor informado é igual a 10, que é aquela primeira condição aqui do switch case. Então reparem o seguinte, nesse caso aqui, ele satisfez duas condições, por isso duas mensagens, tá? O valor informado é maior que 5, ele imprimiu essa mensagem aqui, e o valor informado é exatamente igual a 10, tá? Por isso ele colocou essa mensagem aqui. Nesse caso, duas mensagens. Ok? Então basicamente a estrutura if else e a estrutura switch case, basicamente ela funciona dessa forma. A quantidade, o tamanho da sua estrutura vai depender da sua necessidade. Bom, a aula já está ficando um pouco extensa e eu acho que deu para abordar bem o tema de estrutura de condição, tanto o if else quanto o switch case. E para finalizar a aula, eu já deixei preparado aqui o desafio de hoje, tá? Lembrando, então Ctrl C, Ctrl V aqui, eu vou explicar para vocês qual é o desafio de hoje. O desafio de hoje é o seguinte, vocês vão precisar, vocês vão desenvolver um programinha onde vocês vão pedir para o usuário informar um valor aleatório por 5 vezes consecutivas e imprimir na tela os valores informados pelo usuário em ordem crescente. Ou seja, o que é isso? Você vai colocar uma mensagem na tela lá, usuário, informe um valor.
Aí o usuário informa o valor. Aí bacana, você pega esse valor e trata ele. Aí informe um valor, informe outro valor, né? O próximo valor, o usuário informa o próximo valor, aí você trata, informe o próximo valor, enfim, por 5 vezes você vai fazer isso. E aí você vai ordenar esses valores, vai ordenar esses números que o usuário vai informar, né? E vai imprimir na tela esses valores que o usuário informou em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Se o usuário informar lá 3, 2, 1, aí você vai imprimir 1, 2, 3, por exemplo, tá? Então é do menor para o maior, na ordem crescente. Uma observação que eu deixei aqui é que vocês vão começar a perceber agora, a partir de agora, que todos os dias a gente vai estar praticando de forma mais assim intensa e com mais frequência a lógica de programação, que eu disse lá na primeira aula, que lógica de programação a gente ia praticar todos os dias, né? Então aqui nesse exercício vocês vão ter a oportunidade de praticar a lógica de programação de uma forma assim mais forte. Vocês vão precisar pensar em uma lógica, em uma forma de ordenar esses valores que o usuário vai informar e após isso imprimir na tela de forma ordenada, de maneira que qualquer valor que o usuário informar, em qualquer ordem que ele informar, sempre o que você vai imprimir na tela vai estar na ordem ordenada, na ordem crescente, ok? Então isso é pura lógica de programação. Na próxima aula eu vou trazer uma aula só para resolver esse exercício, para não ficar grande as próximas aulas. Eu vou resolver esse exercício numa aula curta e uma aula subsequente para tratar dos próximos temas. Ok? Então é esse o desafio para hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.